Está gravando? É isso aí, ao vivo para 82 pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Bem-vindo ao dia, nosso pessoal. webinar. Está entrando as pessoas aqui. Admitindo todos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. Nós estamos aqui admitindo mais algumas pessoas, entrando mais uns minutinhos aqui. Estamos iniciando o nosso webinar. Muito bom aqui, muito legal. Já admitimos as pessoas aqui, tá, pessoal? Bom dia mais uma vez. O pessoal ainda está entrando aqui. Eu quero agradecer aqui em nome das nossas empresas, né? A Compliance, a Ninecom, a Bueno Tax. A gente está aqui hoje reunido, muito contentes aqui para levar um tema bem interessante para vocês, né? A gente está vivendo aí um grande desafio aí nesse novo cenário, nesse novo contexto da reforma tributária, e hoje a gente vai falar bastante aqui um pouco sobre esse cenário, sobre a tecnologia, sobre tudo isso que pode ajudar a gente aqui a conduzir melhor, né, a nossa vida aqui nos próximos anos, tá bom? Bom, vamos dar início então. O pessoal ainda está entrando aqui, a gente está admitindo algumas pessoas, mas vamos dar início aqui ao nosso webinar. Eu quero rapidamente aqui apresentar para vocês os nossos convidados, né? Eu sou a Luciana, sou responsável aqui pela área de parcerias e negócios na Compliance, e hoje aqui com a gente, né, vai estar o Leandro Marçal, que é o nosso CEO, falando um pouquinho sobre as tendências de inteligência artificial nesses processos, ok? Vamos ter a presença dele aqui discursando um pouco sobre esse tema para nós. Aqui com a gente também está o Arnaldo Luz, que é diretor comercial desse grande parceiro nosso, a Ninecom, parceiro já de longa data, trabalhamos bastante juntos aí, né? Uma empresa especializada em implementações de ERPs, né? Que estão enfrentando aí muito forte os desafios que têm seguidos com a reforma tributária. E o Arnaldo vai estar aqui também contando um pouquinho para a gente desse contexto todo aí no mundo Oracle, enfim, e tudo que está sendo impactado. E também a nossa querida Fernanda, né, a sócia da Bueno Tax, também um parceiro muito querido, também que está bem próximo da gente aqui, vai trazer aí as últimas atualizações para a gente de todo esse cenário que a gente está vivenciando, né? E que já estamos em vias de começar aí com as mudanças em janeiro de 26, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, e vamos começar. Um bom webinar aí para todos. Vamos iniciar, Fernanda? Bom dia, dia. pessoal. Obrigada, Lu. É um prazer estar aqui, a convite da Compliance. Eu sou Fernanda Laim, sou sócia do Bueno Tax. Tenho trabalhado há alguns anos já nesse tema da reforma tributária. Acredito que estejamos todos aqui nessa sala, nesse evento hoje, curiosos para saber as tendências para 2026. E aí eu já começo dizendo que reforma tributária é um tema muito amplo. Acho que a gente poderia ficar pelo menos uns 2 dias aqui reunidos falando de todos os detalhes de reforma, implementação, uso de IA, para nos ajudar a navegar nessa transição. Então, como a gente não tem 2 dias e só 1h30, a gente resolveu fazer aqui um recorte que eu entendo seja bastante útil para todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo nessa manhã. Nós recortamos o período teste da reforma tributária, período teste que se inicia ali já, em janeiro de 2026, daqui 3 meses, é pouquíssimo tempo, mas ainda temos ferramentas, vamos trazer soluções para vocês correrem nesses 3 meses e se adaptarem, estarem prontos
para o início desse período teste, então, em janeiro de 2026. Antes da gente falar sobre as obrigações, né, que se iniciam em 2026, eu queria trazer um pouco do panorama geral dessa reforma e que eu acho que vai nos ajudar aqui nessa conversa. Ju, você pode passar o slide para mim, por favor? Esse mesmo. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente precisa entender que, primeiro, é uma reforma tributária do consumo, então eu estou falando basicamente do meu consumo, então tudo que eu compro e tudo que eu vendo. Eu não estou falando, por exemplo, de renda, né, dos lucros ali da empresa que são tributados pelo imposto de renda, pela CSL. O que eu estou falando? Eu estou falando de PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. Esses são os principais impostos afetados pela reforma. Esses impostos, eles vão ser substituídos pelo IBS e pela CBS. O IPI aí ainda vai sobreviver para aqueles produtos que têm similar sendo produzidos na Zona Franca de Manaus, então ele não desaparece totalmente lá em 2027. O imposto seletivo entra também para onerar ali aqueles produtos que são maléficos à saúde ou ao meio ambiente, e essa última contribuição aí que vocês estão vendo na tela, na coluna do meio, que é pouco falada, mas é uma contribuição que afeta bastante o pessoal do agro. Sei que tem pessoas do agro aqui nos assistindo, nos ouvindo, é um pessoal bastante afetado por ela. Mas eu acho que vamos nos ater aqui a CBS e IBS, porque é o que vai pegar lá nesse período teste de 2026 e 2027 morre PIS, COFINS, IPI, né, para a maioria dos casos, e entra em vigor aí CBS. Então, hoje o enfoque vai ser basicamente em CBS e IBS, que são dois impostos que vão incidir absolutamente sobre todas as nossas relações de consumo, inclusive sobre relações de consumo que antes não eram tributadas. E aí o exemplo mais clássico que vocês já devem ter ouvido aqui são as operações de locação. Locação antes não era tributada nem por ICMS, nem por ISS, e agora vai passar a ter essa carga um pouco mais elevada. Acho que tanto Marçal quanto Arnaldo vão poder falar bastante para a gente como a tecnologia vai nos ajudar com relação a essa não cumulatividade ampla. Ah, Fernanda, mas eu já trabalhava, né, com o sistema não cumulativo do PIS, da COFINS, eu tenho crédito de ICMS na entrada. Sim, mas a gente está diante de um novo sistema de não cumulatividade. Então, pensem, aí já vou falar um pouco sobre transição, pensem que vocês vão trabalhar com dois sistemas de creditamento absolutamente distintos. Esqueçam aquelas discussões que nós tínhamos sobre o que dá crédito ou que não dá crédito para PIS, COFINS. A gente está indo para um novo universo. É imposto contra imposto, toda entrada vai dar crédito. Ah, tem algumas exceções? Tem algumas exceções, mas a maioria das entradas vão dar crédito e a tecnologia está aí e vai nos ajudar muito nesse processo. Vocês vão ver logo adiante. Vou ter também a grande mudança, e aí, de novo, tecnologia, gente. Tributação no destino. Eu preciso ter um grande mapa de onde estão os meus consumidores para eu entender lá no começo de 2027 qual vai ser minha carga efetiva sobre a minha operação. Essa carga pode ser alterada ano após ano, porque você pode ter os seus consumidores se movimentando ali no território nacional. Então, cada estado, cada município vai poder modular essa alíquota parâmetro, que a gente só vai conhecer lá no comecinho de 2027, para cima, para baixo. É legal vocês terem um grande mapão, então, dos seus consumidores, para vocês conseguirem simular um pouquinho dessas alíquotas. E aí os regimes diferenciados,
os regimes específicos que foram trazidos pela legislação da reforma tributária para acomodar alguns setores que são muito peculiares. Aí eu dou exemplo das financeiras, dou exemplo aqui do setor imobiliário, são setores que têm operações muito específicas. Então, a legislação veio para acomodar um pouquinho esse cenário. Esse é o grande mapão da reforma. E aí eu começo a falar para vocês sobre o que a gente tem em termos de linha do tempo. Como vai se dar essa reforma na linha do tempo? Pode passar, Ju. Essa transição, ela começa justamente em 2026, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, porque 2026 vai ser um grande período de teste. É um período de teste, sem sombra de dúvida, para os contribuintes, né, que estão aí já se estrangulando em termos de sistema, emissão de nota, escrituração fiscal, mas também é um grande período de teste para o governo. O governo precisa entender o quanto ele vai conseguir arrecadar, arrecadar bem entre aspas, né? Porque a gente não está falando aqui de efetivo recolhimento para aqueles contribuintes que conseguirem emitir nota e fazer a sua escrituração fiscal. Eu vou voltar nesse tema. Então, 2026 é um grande período de teste para o governo entender quanto entra de IBS e CBS sobre as operações que serão tributadas. E aí, lá no começo, né, final de 2026, dezembro de 2026, fazer uma grande regra de 3 para entender, olha, se eu arrecadei 100 com IBS e CBS sendo calculados aí na alíquota total de 1%, então eu vou precisar aumentar essa alíquota para tanto, 30%, é o que a gente está estimando, para chegar no mesmo valor de arrecadação atual. Esse é o grande teste. E eu queria que vocês ficassem com essa informação na cabeça. Por quê? Porque para o governo, o que importa em 2026? Receber essa informação. Ele não está preocupado em arrecadar IBS e CBS. E é por isso que vamos todos aqui dar as mãos, eu, Marçal, Arnaldo, para conseguir entregar para vocês uma solução para vocês prestarem essa informação para o governo em janeiro de 2026. E aí, em janeiro de 2026, vai todo mundo bater na porta do Buenotex e falar: ufa, passei, aqui já trabalhei com o Marçal, com o Arnaldo, agora consigo contratar a Buenotex para fazer a minha parte de planejamento. A gente tem 2026 aí inteiro para trabalhar e 2027 começar a operar com CBS full. Então, vamos passar para as obrigações de 2026, Ju? O que eu tenho para 2026, gente? Recolhimento, teste, pode voltar um, Ju. Recolhimento, teste de IBS e CBS. Então, IBS a 0,1, CBS a 0,9. Prestem atenção, aquela pausa dramática. Prestem atenção. Adequem, dá tempo, tá todo mundo aqui para ajudar vocês, a gente vai mostrar isso. Adequem seus sistemas para emitir notas com IBS e CBS sendo informados. Fez isso? Escriturou lá na FD? Cara, vocês estão liberados de recolhimento de IBS e CBS. Se não fizer isso, Fernanda, o que acontece? Tem multa, tem multa. Tem não homologação de nota, que é pior do que multa. Tem não homologação. Mercadoria vai ficar parada se nota não for homologada, porque não sai sem nota. Então, vocês vão ter um problema muito maior aí com os clientes de vocês. Além disso, vocês ainda vão ter uma burocracia de ter que recolher esse IBS e CBS para depois compensar isso com o PIS e com o COFINS. Então, prestem atenção, sistemas parametrizados, a gente vai ter que fazer lá o cálculo, o Marçal vai mostrar isso aqui talvez na prática, as bases vão ser reduzidas de acordo com o setor específico de vocês, alíquotas reduzidas, se for o caso, também do regime específico. Então, prestem atenção nessa obrigação para janeiro de 2026. Fernanda, o que eu preciso fazer? Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer?
adequar seu sistema de emissão de nota e de entrada também, né? Do inbound também é importante estar ali, ó, zero bala para receber nota de fornecedor, chequem os seus fornecedores se vai estar tudo em ordem com relação às notas deles para vocês darem entrada. Já testem, né? Agora em novembro já abre o ambiente teste lá de homologação de nota, para depois, 5 de janeiro, produção de nota precisa estar super ok para vocês conseguirem fazer essa emissão. Pode passar aí, Ju. Aqui eu trago um pouquinho do cronograma que está na legislação. Então, o ambiente de homologação das notas, com esse novo layout, né, que as notas técnicas já estão trazendo desde o meio do ano, já está aberto, mas esses campos de IBS e de CBS passam a ser obrigatórios nesse ambiente de homologação a partir do mês que vem, tá? Mas no ambiente de produção mesmo de notas, né, onde são aplicadas as regras de validação, essa obrigatoriedade só nasce em 5 de janeiro de 2026. Aí a Ju está colocando uma enquete para vocês. O Isso, RP pessoal, é isso aí. Desculpa, Fê, te interromper, mas estava vendo aqui que ia entrar a enquete. Legal. A gente vai colocar algumas perguntinhas aqui, pessoal, para vocês interagirem com a gente, ok? Respondam para a gente aqui. Vamos lá, Fê. Então é isso, o RP precisa estar preparado, porque esse CBS, CBS, IBS, CBS que vocês precisam informar nas notas, né, nesse ambiente de produção, aonde já vão estar valendo as novas regras de validação de notas, 5 de janeiro de 2026, eles vão puxar as regras que estão lá no RP ou na suíte fiscal de vocês. Então, é bem importante vocês adaptarem essa parte tecnológica da empresa. De novo, repito, só tem 3 meses. Gente, dá tempo, estamos aqui para ajudar. Para em janeiro vocês estarem compliant. Pode passar, Ju. Olha que interessante, Fê. Desculpa, quando vocês estão passando aqui, só compartilhar com vocês, a gente já tem algumas respostas aqui da primeira pergunta da enquete, pessoal. Olha que interessante, né? A gente já tem metade do público está preparado e a outra metade ainda não está, não fez as configurações necessárias. Então a gente tem aí um meio termo mesmo. Mas é isso que a gente já falou aqui entre nós nos bastidores, sempre dá tempo. E aí estamos aqui para ajudá-los, sempre dá tempo. Que as notas técnicas, né? Me referi há pouco às notas técnicas. Essas notas técnicas, elas estão sendo editadas desde o meio do ano, já para adaptar esses layouts de nota, tanto de NFE, quanto de nota fiscal de serviço. As prefeituras, né, que têm os seus próprios sistemas, vão se adaptar a essas as notas técnicas também, né? Esse layout que vai passar a ser um layout nacional. E vejam, aquelas operações que antes não eram tributadas, busquem orientação, porque essas notas técnicas já trouxeram respostas, tá? Com relação às notas que vocês passarão a emitir a partir de janeiro de 26. Então, a gente tem nota técnica falando da inclusão de IBS e CBS, a gente tem nota técnica falando sobre os novos códigos, e aí Seclastrib, a gente vai trabalhar muito com Seclastrib daqui para frente, os parâmetros de diferimento, de redução de alíquota, crédito presumido, pode passar, Ju, aí a gente vai ter também as novas regras de validação, tudo isso foi trazido pelas notas técnicas, inclusive a previsão aí do CNPJ alfanumérico, isso já está lá, dado, vai ser uma realidade, mas vamos primeiro passar pela reforma tributária, né? Pode passar, Ju. Pode voltar uma. Isso. E aí, para nossa surpresa, nós tivemos a semana passada, acho que pode voltar uma, Ju.
Nós tivemos a semana passada a edição de notas técnicas dizendo sobre FD. A gente imaginava que a gente fosse ficar só com obrigação acessória, né, de emissão de nota fiscal, mas agora nós já sabemos que deveremos também informar em FD os valores de IBS e de CBS. O que as notas têm explicado é que, olha, esses valores eles não vão compor o valor do documento fiscal, mas vão compor o valor da operação. Então, valor de documento fiscal e valor de operação, aliás, o contrário, vão compor o valor do documento fiscal e não vão compor o valor da operação. Esses valores eles vão ser diferentes. E aí já me perguntaram, mas eu vou ter que dar desconto, então, para quem está comprando? Não, não é nada disso. IBS e CBS, lembrem-se, não compõem valor do item, da mercadoria, do serviço. Ele compõe a nota, né, o valor do documento, como mera informação para o governo. Então, cara, conseguiu emitir a nota, conseguiu fazer essa escrituração, não tem recolhimento, teu preço ainda não é mexido em função desses novos tributos. Lembrem-se, Bueno Tax em 2026, para ajudar vocês nessa recomposição aí, nesse novo modelo de negócio e talvez nessa mexida de preço. Podemos passar, Ju. Deixo aqui é um grande resumão de tudo que eu já falei para vocês, mas eu queria que ficasse aqui na memória esse alerta. Vou até me dar o direito de ler. Contribuintes e desenvolvedores devem se preparar para as mudanças nos layouts, campos e regras de validação da escrituração digital. É isso, né? Marçal, Arnaldo estão aí para falar, para estender as mãos para vocês segurarem. Pode passar, Ju. O que a gente vê aqui como demanda imediata, então, para vocês conseguirem chegar em 2026 bem preparados? Primeiro, ERP. Ju, pode passar um slide. Primeiro, ERP. Depois, conscientização. Gente, eu falei lá no começo, né, que a gente estava falando de reforma tributária do consumo. Essa reforma tributária do consumo, ela vira reforma tributária do negócio. Não sei qual dos parceiros, aqui agora eu não vou me lembrar, numa conversa que nós tivemos, falou assim, é uma maratona de revezamento. É isso, um vai passando o bastão para o outro. Então, todo time precisa estar conscientizado, todas as verticais da empresa precisam estar conscientizadas sobre os efeitos que eles vão sofrer a partir das mudanças trazidas pela reforma. E eu acho que é super legal vocês estarem ouvindo aqui diferentes profissionais de diferentes áreas falando sobre um mesmo tema, isso já mostra a complexidade do tema. Depois, sanear dados mestres. Por quê? Porque eu preciso ter qualidade depois, né, de dados, consistência nesses dados, para eu conseguir fazer uma boa apuração de CBS e IBS. Lembrem-se que é um novo sistema, eu não consigo aproveitar base, alíquota, créditos do meu sistema anterior. É um novo panorama. Depois, lembra, passei por tudo isso, passei por essa primeira onda. Aí, gente, é trabalho de planejamento. Eu preciso sentar, eu preciso entender modelo de negócio, eu preciso entender esses impactos, eu preciso fazer muitas simulações numéricas, preciso mapear os novos cenários. Olha aí, o uso da IA, mapeamento de cenário, para eu colocar lá no meu ERP e trazer as novas regras tributárias. E aí, contem conosco, especialistas no tema, para ajudá-los. Por fim, deixo um último recado. Lembrem-se que PIS, COFINS, ICMS e ISS morrem, eles morrem. PIS, COFINS já morre em 2027, ICMS e ISS começa a morrer em 2029. Então, assim, esses créditos, né, valores que a empresa poderia ter tomado crédito, ou poderia ter recuperado, ou poderia ter entrado com uma ação para tentar uma ordem, enfim, tudo isso vai morrer também. Então, corram para fazer caixa, porque às vezes essas medidas ajudam muito.
Deixo aí como lição de casa para vocês vão receber esse material depois, pode passar, Ju. Uma matriz de responsabilidade, nada mais é do que uma matriz RACE aí, usada para fins de reforma tributária. Vejam quantas áreas precisam ser envolvidas nesse tema e vejam quantas milhares de atividades a gente poderia ter listado aqui nessa coluninha da esquerda para vocês chegarem lá no final dessa grande jornada vencedores. Contem com a gente para fazer essa lição de casa. E aí eu acho que volto lá no meu primeiro ponto. Principal coisa para se fazer agora, adequar sistemas. E aí passo a palavra para o Arnaldo para ele conversar com vocês sobre isso, lembrando que dá tempo. Obrigado, Fê. Só uma mensagenzinha rápida aqui, pessoal, antes do Arnaldo entrar. Vão respondendo a enquete. A Ju está colocando algumas enquetes para vocês. Tá bem interessante aqui a interação do pessoal, então, por favor, respondam para a gente, tá bom? Vamos lá, Arnaldo, pode seguir. Isso aí, bom dia. Nossa, que aula, hein? Meu Deus, obrigado aí, porque você facilitou muito o que eu tenho para falar para frente. Mas brincadeiras à parte aqui, né? A nossa ideia é um assunto recorrente, né? A gente vem falando disso desde o ano passado aqui na Ninicom. E muito legal estar com vocês aqui discutindo, porque desde o ano passado, cada reunião que a gente faz, cada webinar, cada palestra, vem um assunto diferente, vem uma novidade, e é um assunto que vai ser orgânico, né? A gente trabalhando com isso até 2033, muito assunto em relação a isso. Bom, sou Arnaldo Luz, sou diretor comercial aqui na Ninicom. Especificamente falando de reforma tributária, é um assunto que, para vocês terem ideia, são mais de 30 projetos que a Ninicom está fazendo agora, está rodando agora, só sobre esse assunto. Então, a gente se preparou bastante, né, para poder ajudá-los no que for preciso. Tenho certeza que muitos que responderam aqui já estão aqui em andamento com os projetos, são com a Ninicom também. Se não for, podem contar com a gente como um braço aqui, né, de experiência e de trazer conhecimento, porque tem nos ajudado muito a entender vários cenários, né, várias empresas que a gente está trabalhando, vários segmentos, e isso nos ajuda a tracionar melhor os assuntos, tá? Bom, vamos lá, né? Eu estava até vendo a minha apresentação aqui, fiquei surpreso, né? Como a gente se surpreende com o tempo, né? São mais de 30 anos de jornada, então eu passei por algumas transformações aqui. Eu programava em COBOL, para vocês terem uma ideia, em 92, né? E agora a gente está falando de inteligência artificial, que o Marçal vai falar para a gente aqui como que a gente pode ajudar com inteligência artificial. Então, assim, reforma tributária é mais uma mudança, né? Dentro dessa jornada toda, eu passei por bastante mudanças. TI é bem impactada por isso, né? Porque tudo começa aqui em TI, os CFOs olham para a TI e falam, poxa, eu preciso ter informação, eu quero ter dado, eu preciso de IA. Então, eu acho que aqui nós estamos aqui para ajudar, né, a entender como que podemos fazer essa jornada juntos e, mais do que isso, né, trazendo a inovação, e trazendo a transformação que o Marçal vai colocar aqui para a gente. Então, poxa, conhecimento, né, a Ninicom com experiência, a compliance com a inovação e também experiência, né, em fiscal, quantos anos aí, que o Marcelo vai colocar isso também. Então, acho que, vamos lá, vou parar de falar de mim aqui, senão, como o Marcelo fala, se deixar, a gente fala aqui 2 horas, né? Comercial é fogo. Vamos lá, sobre a Ninicom, né? Só rapidinho aqui para vocês terem uma ideia. Hoje nós somos a consultoria que mais tem recurso especialista em Oracle. Então, são mais de 400 clientes ativos. Nós temos um processo de sustentação com mais de 80 clientes. 3.000 projetos mais, né, de implementação até hoje. São mais de 400 consultores especialistas em Oracle, com certificação, quase metade disso, né? Crescimento anual consistente, então é uma empresa sólida, né? Hoje, mais de 21 anos, né? Fizemos 21 anos agora em agosto. E especialistas em aplicações Oracle dentro do mercado brasileiro, porém, nós temos empresas do grupo que também tratam de outros ERPs.
Então, vocês vão ver que eu não vou estar muito focado em Oracle, eu vou estar focado um pouco mais genérico em solução, porque nós temos aqui, né, um público que está variado também, a Compliance tem parceiros de todos os segmentos. Então, eu quero dar uma visão um pouquinho de ERP, não só voltado para a Ninecom, mas voltado um pouquinho para solução, tá? Podemos ir para o próximo? Bom, vamos lá. Eu não quero entrar, né, no que foi falado aqui da Fernanda de tributário, né, mas um pouquinho do lado do tributário em relação ao que a gente precisa de ERP. Bom, criação dos novos impostos, os cálculos de impostos, o payment ainda não para dezembro, mas para ano que vem a gente precisa começar a entender como que vai fazer. Lembra que eu falei dos CFOs ali, né? Eles querem ter visão para que entre 2027 sabendo o que, que vai acontecer no caixa deles, por exemplo, né? Então, eu acho que nós estamos aqui para ajudar nessa evolução, né? Atualização dos documentos de entrada e de saída, como que nós vamos fazer isso, as integrações com todos os sistemas, né? Então, a nossa preocupação sempre foi montar uma squad dentro da Ninecom desde o ano passado para que a gente conseguisse permear em todos esses trabalhos aí que a gente tem que fazer em relação à reforma tributária, tá? Então, pode colocar mais um. Bom, o que temos aqui até aqui, né? Até aqui, a gente está vendo que os fornecedores, os donos de produto, na verdade, estão disponibilizando os ajustes aí via PET, via disponibilização na nuvem, enfim. Mas o que a gente tinha no começo do ano, que era as empresas, né, a Oracle, a SAP, a TOTUS, vão mandar as atualizações e simples, é só colocar atualização no RP que vai sair prontinho. E o que a gente tem visto é que, assim, as próprias atualizações, elas estão vindo uma corrigindo a outra, porque não é tão simples assim o que a gente precisa fazer o ano que vem, né? A gente tem que continuar com o que tem hoje funcionando, como a Fê bem explicou, e fazer os novos tributos funcionarem sem um atrapalhar o outro. E isso, a gente, né, tem uma bagagem aí em ERP, sabe que não é tão simples assim, não é plug and play, né? E a gente tem visto isso na prática com esses projetos que a gente está fazendo. Então, o foco agora está sendo atender o que entrará em vigor em 2026, mas dando um olhar de perspectiva do que a gente vai precisar trabalhar em 2026 para entrar em 2027 de uma forma mais segura, né? Transparente com a organização e conseguindo passar os dados necessários para que as pessoas e todas as áreas, né, envolvidas consigam se planejar para isso, né? Vamos para a próxima? Pode seguir para o próximo, por favor. Aí. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer imediatamente? Bom, dependendo do software que você tem, as atualizações em relação à reforma tributária, elas necessitam que você eleve fazendo um upgrade do seu ambiente. Ou seja, se a versão que você tem implementada, ela não é premissa para você aplicar os ajustes da reforma tributária, precisa fazer um upgrade. Ah, Arnaldo, mas eu não tenho tempo de fazer upgrade mais. Nós temos solução para isso também. Por isso, então, eu e o Marçal aqui para ajudar vocês, né, nesse sentido. Ou seja, tem plano B, tem plano C. O que a gente precisa fazer eu vou mostrar aqui o que é necessário, mas tem planos B e C para a gente conseguir em janeiro estar bem, estar prontos para os novos impostos, e aí programar em 26 o que a gente vai precisar fazer com isso, tá? Bom, feito o upgrade, iniciar a adequação, né? Então, não basta só aplicar as atualizações que os fabricantes têm enviado. O que a gente viu é que vai precisar de configuração, vai precisar de adequação em customizações que a gente tem, vai precisar de adequação dos novos relatórios. Ah, mas a Receita ainda não vai verificar os valores conforme a Fernanda falou. Ótimo, mas a sua empresa vai. Ela precisa começar a planejar
para que janeiro de 27 ela não tenha nenhuma surpresa em relação a isso, né? Então, é importante que a gente consiga, sim, colocar o sistema no ar, fazer as adequações necessárias, e a gente aqui, né, tá chamando de maratona de revezamento. Por quê? É, porque o que a gente entende? Um ano para o outro, nós vamos passar um bastão de configurações e atualizações de um ano para o outro. Mas se eu não fizer o ano todo direitinho, eu não consigo passar esse bastão. Então, assim, é um começo mais fácil, porém, ele é um começo que vai estruturar toda a nossa cadeia até 2033. Por isso que a gente está chamando de maratona de revezamento. Não podemos deixar o canudinho cair nenhum desses anos, até a gente conseguir concluir todo o ciclo, né? Bom, falando de sistemas, nós temos. Não, volta lá, por favor, só está faltando um quadrinho ali importante. O que eu falo de fim de suporte generalizado? O que acontece? Muitos fabricantes, eles têm que aquela versão que você está hoje, ele tem uma data fim. E às vezes a gente não está se preocupando com isso. Então, ir atrás do fabricante e falar assim, cara, eu não fiz a atualização que eu preciso, vou ter que manter aqui e vou fazer o plano B aqui que o Arnaldo e o Marçal sugeriram, junto com a Fernanda, para a gente conseguir sair do outro lado em janeiro. Mas eu não vou atualizar o meu sistema. O seu fabricante pode falar assim, cara, mas essa sua versão aí, final de 26, ela termina, acaba o suporte. Então, se preocupar com isso também é um ponto de atenção para a gente não ficar na mão, né? Num período tão longo, né? Olhando até 2033, pode ser que até o fabricante, até lá, a versão que você está, ela seja descontinuada. Então, você vai precisar atualizar nessa maratona toda, né? Então, só ficar atento com isso também, atento com isso. E os processos atuais, com certeza, têm que ser revisados, né? A gente não vai ter, de novo, né, como a Fernanda disse, o controle financeiro ainda o ano que vem, mas a gente vai precisar ver se esses contratos vão ter que ser revisados, o jurídico precisa ser acionado, compras precisa ser acionado, enfim, a empresa toda, não só o tributário e TI, vão ter que ter um olhar especial em cima desse assunto para minimamente revisar e falar, bom, aqui eu não tenho impacto nenhum, mas grandes chances de ser impactada a área, sim, e é isso que a gente está provocando aqui, tá? Pode ir para o próximo, por favor. Bom, aqui, assim, benefícios dessa jornada, né? O que a gente entende que são benefícios básicos, mas muita gente, às vezes, não põe atenção, né? Então, conformidade plena, isso tem que ter, né? Não quero ficar exposto aqui a multas. Maximização da eficiência através dos sistemas, ou seja, eu utilizo o TI para ajudar a melhorar os meus processos, né? E não atrapalhar. Ah, pô, é mais uma coisa que eu tenho que colocar. Não, aproveita para melhorar o seu processo, né? É uma hora de revisão. Identificação dos gaps, né? E recomendação de ajustes. Então, poxa, eu preciso olhar todas as minhas integrações, todos os meus relatórios, todas as minhas customizações. Será que está atendendo? Depois que eu aplicar essa atualização do meu fornecedor, tudo isso funciona? Preciso voltar a testar tudo e entender se realmente, né, está funcionando. Então, é um trabalho que vai demandar braço. E está demandando já. Redução de risco fiscal e operacional. Então, você está revisando parte fiscal, você está revisando os seus processos. Poxa, eu reduzo o risco operacional. Visão 360, né, da abordagem integrada, ou seja, eu não posso focar só numa parte de IBS, CBS que eu tenho que entregar em dezembro. Poxa, eu tenho que ter uma visão de todo. O que isso vai afetar na minha empresa para que eu consiga antecipar, né? Essa é a principal ponto aqui desse Visão 360. Análise de integração, isso eu já comentei, né? Acho que não só com sistemas fiscais, mas com outros sistemas satélites, né? A gente precisa ter esse cuidado. Agilidade e assertividade nos processos financeiros e tributários, isso é básico, né? Mas o tributário, tudo bem, como a Fernanda falou, mas o financeiro vai ser impactado.
Em que ponto vai ser impactado? Quando? Então, essa visão é muito importante a gente também passar para a empresa, né? O mapeamento personalizado dos impactos, ou seja, é, o que eu preciso fazer efetivamente para janeiro de 26 eu estar com isso pronto. A gente precisa ter muito claro isso, né? Tanto no plano A, quanto no B, quanto no C, mas eu preciso ter claro o que eu vou entregar e claro a minha jornada para o ano que vem, para que janeiro de 27 eu consiga sim, aí sim, responder para a Receita em relação aos meus impostos novos, né? E o planejamento, claro, mesmo que a gente tenha pouco tempo, mas a gente planejar as ações é importante para, de novo, dar a visão para a empresa de como nós vamos fazer. Esse é fundamental. Mais um, por favor. Bom, aqui não vou me estender muito nisso. A Fernanda falou muito bem, né, sobre esses temas. Eu acho que aqui está entrando um pouquinho mais no que a gente ainda fica em dúvida ou não fica em dúvida nos projetos. A Fernanda esclareceu muito bem aqui, então acho que não vou me ater muito a esses slides, não. Mas tem sim, tem coisas que a gente está no projeto e gera muita dúvida. Poxa, gerou dúvida. Pega o telefone e liga para a Fernanda. Vamos entender como é que a gente pode sair do outro lado com essa dúvida, né? É, e acho que importante aqui também é o planejamento, como eu disse, né, anteriormente. Por quê? Porque já no planejamento começam a aparecer essas dúvidas aí. Pô, a nota fiscal emitida com os cálculos de impostos, sim ou não? A Fernanda já respondeu para a gente. Então, são dúvidas que aparecem em projetos. É importante a gente já conseguir planejar, responder, porque a área usuária vai te perguntar isso. Então, é importante a gente ter, né, isso já na ponta da língua ali. Vamos para o próximo, por favor? Bom, aí eu só deixando aqui para reflexão um pouquinho, né? A Fernanda também pontuou algumas coisas ali. Eu acho que é importante a gente refletir. Acho que o Marçal responde algumas perguntas também, ou né, também vai nos ajudar a entender como a gente evoluir nesses assuntos. Mas né, a Fernanda colocou: nosso ERP está preparado para lidar com o crédito financeiro, não acumulatividade plena. Ela explicou um pouquinho o que que é. E realmente nós estamos preparados para isso ou não, né? Estamos dando a visão para a empresa disso em relação ao sistema. E aí, né, os códigos fiscais internos, como a Fernanda também comentou, vai precisar revisitar, né? Estamos prontos para lidar com a tributação pelo princípio do destino. Olha que assunto novo, legal, interessante, mas, pô, o que que isso afeta, né? Nosso RP, o que que afeta o sistema fiscal da compliance? Então, como que a gente pode entender e mostrar para a empresa, né, que nós estamos prontos e vamos sair do outro lado com isso, né? Relatório gerencial que tem O tributo federal. Arnaldo, Oi, deixa eu te interromper para contribuir aqui. É me tão ajuda. certo isso que você está dizendo, é tão certo, a gente começa a entender a necessidade de bons profissionais, né? Tanto vocês aí do RP, quanto o pessoal de solução fiscal, a gente aqui do lado de consultoria, porque ó, você falou de tributação do destino, né? Eu já tinha falado um pouquinho antes também. Mas veja que lá no final do dia, a tributação no destino vai impactar, sabe o quê? Treinamento de vendedor. Vendedor vai ter que aprender a trabalhar com preço líquido, porque, né, essa carga vai mudar de acordo com onde estiver o teu cliente. Olha só no que a gente vai ter que pensar. Você falou que você ia me ajudar, Fernanda. Agora você vai falar que eu tenho mais trabalho agora, pô. Não, mas é isso mesmo, né? A ideia é essa, e por favor, podem me interromper, me ajudem aqui, porque o assunto tem bastante, né, bastante peculiaridade importante. E falando em pessoas, né, você comentou, pessoas boas, nós estamos enfrentando hoje no mercado, e todos sabem, né, a falta de recurso, porque são tantos projetos acontecendo ao mesmo tempo, é, que para todo mundo acontece isso, né? Você, Fernanda, deve estar atendendo um monte de projetos, Compliance está atendendo um monte de projetos, a Nanicom também. O que que a gente fez? Uma squad de especialistas para dar vazão no que for maior problema.
Então, são braços que a gente consegue trazer, responder a pergunta rápida e voltar para o projeto para a gente seguir adiante, né? Então, é importante isso também, porque não dá para contar com pessoas inexperientes, porque nesse assunto aqui, ou, né, pessoas que nem a gente estava tentando explicar imposto para indiano. Poxa, o cara, né, não tenho nada contra os indianos, mas é difícil eles entenderem todo esse contexto, né? Se eles já não entendiam o ICMS lá atrás, vão entender o IBS, CBS agora, e os dois andando juntos. Então é um assunto bem, bem delicado mesmo, que precisa ter gente experiente que consiga argumentar, né, e trazer insumos para a gente sair do outro lado. A integração entre os departamentos, né? Contabilidade, fiscal, jurídico. Ah, mas poxa, eu só preciso colocar na nota. Ah, mas eu preciso contabilizar o que eu estou colocando? Não preciso? Então, assim, todos os departamentos vão estar O juntos. Arnaldo, apareceu essa pergunta aqui no Q&A. Responde aí para a É, galera. Eu falei para o pessoal chamar o pessoal de BPO da Compliance, viu? Para ajudar nesse treinamento. eu ia Boa, justamente colocar isso aqui, Fê. Eu vi exatamente essa pergunta do Thiago aqui no Q&A. Muito 10. boa, vamos responder então. Assim, acredito que o Marçal vai nos ajudar com isso também, né? Lá no final, em como até ter agilidade para esse tipo de informação. É, Então, vamos deixar para o finalzinho ali, a gente responde as perguntas. Estamos preparados para o novo Sistema Declaratório Internacional, Integrado Nacional? Poxa, são até coisas que a gente escuta falar bem pouco, mas o que é isso? Né? Então, pode ser algum tipo de assunto que a gente precisa da ajuda da Fernanda. Traz para dentro de casa, né? Chama um especialista e vamos entender. Pô, estou preparado para isso? Meu sistema tem, não tem? Né? Então, aqui são alguns pontos de reflexão que eu coloquei que para os nossos projetos também são pontos que não é TI que vai responder. Precisa de, né, ter aquele conjunto de pessoas ali, aquela squad trabalhando junto para entender quais são as questões e como nós vamos responder, né? Tem a Fernanda, tem o Arnaldo, tem o Marçal, juntos, né, com o time usuário interno, vai entender todo esse cenário de dúvidas e respostas aí que a gente precisa contemplar para a reforma, né? Vamos para a próxima? Era isso, pessoal. Na verdade, assim, né, eu queria ter trazido algumas coisas mais, por isso que eu não sabia se era o último ou não, porque eu tinha deixado aqui um caminho para o Marçal entrar, mas acho que esse caminho a Fernanda fez muito bem e eu também colocando alguns pontos aqui de sistemas ERP, não focado em um único, mas focado em vários, que é uma experiência que a gente vem vivendo. E que agora o Marçal pode falar um pouquinho mais de como nós podemos juntar esses dois assuntos e dar velocidade nas soluções, né, Marçal? Fica à vontade aí. Valeu, bom dia. Olha, a responsabilidade ficou grande, hein, cara? Porque tudo aqui toca pro final. O Marçal que resolve, o negócio tá ficando cada dia mais difícil. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Marçal, eu sou o atual CEO da Compliance Soluções. É, tenho já alguns anos aí no mundo de tecnologia, conheço um pouquinho do mundo fiscal também, eu sou um dos sócios da Compliance. A gente tem uma solução fiscal que ela é realmente diferenciada e a gente veio aqui falar um pouco de um lançamento nosso, né? A gente vai chegar no mercado já já com esse lançamento, então é um avant-première aqui do nosso IA Assistente Fiscal. E para poder fazer essa demonstração ao vivo, eu trouxe aqui um dupla. Então, eu trouxe comigo aqui o Arthur Mendes, que vai me ajudar a fazer essa apresentação ao vivo. Dá um oi aí, Arthur. Bom dia, pessoal. Aí, ele vai me ajudar aí a gente demonstrar um pouquinho ao vivo dessa inteligência fiscal. Mas antes disso, dada a relevância do assunto da reforma tributária, vou passar um pouco no que a gente tem de um desenho de solução aqui para ajudar quem está em cima da hora. Que o objetivo, depois, para fazer as coisas, vai precisar de ajuda aí da Naricon, da Buenotex, para poder fazer um tributário, para poder ajudar seus processos. Mas para resolver agora, tem remédio? Tem sim. Bom, a gente está diante do maior desafio fiscal dos últimos anos, né? O Brasil tem mais de 466 mil regras tributárias. Hoje, se elas fossem impressas e coladas uma folha na outra, em papel A4, em fonte Arial,
12, você iria atravessar o Brasil, de Oiapoque a Chuí, de norte a sul. Seria a rodovia dos impostos. Então, é realmente muita coisa para a gente fazer isso manualmente. É muita coisa para um ser humano só conhecer e decorar. Então, realmente, a gente precisa de um sistema para ajudar a gente com isso. Próximo, por favor. E esse volume de alterações legais, ele também vem crescendo muito. E é por isso que a gente precisa de ajuda de especialistas. Então, lá começou em 1988, né, com o lançamento da Constituição, e ele vem aumentando, chegou em 1990 com 30, e depois nos anos 2000 chegou a 35 por dia útil, depois 2010 já chegamos a 350 mil normas, em 2020 já passou de 466, e agora em 2025 a reforma, gente, não para de chover notícia. Quem está acompanhando, às vezes tem até um over de informação, né? Tem muita informação de tudo que é lado. Se não tiver ninguém com a didática aí do Arnaldo, com a didática da Fernanda para resumir para a gente não consegue acompanhar. É realmente muita coisa. É muita coisa que tem mudado. E a gente precisa realmente de ajuda de soluções para poder fazer isso. Próximo, por favor. E aí, como é que surgiu a IA, né? Pô, tem um filme lá do Alan Turing, né, de como ele surgiu uma máquina lá na Segunda Guerra Mundial. E naquela época a gente tinha uma dificuldade de processamento. Então, isso vem evoluindo ao longo do tempo, né? E o Brasil é um grande candidato a sediar a IA porque a gente tem uma boa matriz energética, né? Para a IA pensar vai muita energia. E essa energia o Brasil tem bastante, né? Por conta da matriz energética que a gente tem de energia renovável. Então, começou uma evolução maior lá nos anos 2020 por conta da nossa capacidade computacional mesmo, né? Começaram a surgir os papers de machine learning, de deep learning, a gente começou a ver isso. Em 2007 foi um marco, né? Que foi engenheiros do Google que lançou um paper, né? Attention is all you need, né? Então, esse paper, que é o chamado Transformers, ele começou a trabalhar de forma paralela, né? O paralelismo. Então, começou a processar palavras ou meias palavras para a gente conseguir fazer junção de mais informações ao mesmo tempo. Então, ele começa a adivinhar o que vem depois desse assunto. Seria, gente, como se estivesse no teclado, quando você vai buscar alguma coisa lá no Google, que você começa a digitar, ele já preenche. Fala, nossa, como ele sabia o que eu estava pensando? Né? Ele começa a ver a sua frase inteira. Ele começa a trazer essa informação de linguagem natural quando você começa a digitar uma frase, baseada nas últimas pesquisas, baseada nos últimos momentos. Então, ele começa a trazer isso para o seu dia a dia. E aí agora a gente pega essa IA e começa a aplicar na nossa vida, que é o que a gente tem visto aí em muitos lugares. A gente tem diversas plataformas, né? Eu tenho em casa uma que eu falo com ela todo dia. Eu falo, Alexa, que horas são? Alexa, quais são os meus compromissos para hoje? Alexa, lista de compras. Então a gente tem uma IA agora que acompanha a gente todo dia. Eu tenho no meu celular aqui a Siri, né? Eu falo com ela o tempo todo aqui também, peço informação, peço para ela trazer uma rota para mim. Então, quanto tempo demora em algum lugar. Então, hoje a gente já tem a IA no nosso dia a dia, a gente só não percebeu que ela invadiu a nossa vida. Então, você está olhando a IA como uma coisa externa, às vezes como um marco, ou como um mito, mas ela já está dentro da nossa casa, ela já está no nosso bolso. Então, agora a gente vai trazer isso por uma ferramenta de dia a dia de trabalho. Mas a IA já está aí, gente. Ela já está aí já há um bom tempo. Próximo, por favor. Então, os tipos de inteligência fiscal, né? Então, a gente tem a IA parametrizada, a gente hoje, quando fala de sistemas RP, a gente fala de sistema legado, a gente está falando sempre de parâmetro, né? São os ifs lá, né? Então, tem regras físicas, regras fixas, ela executa aquilo que ela foi parametrizada, que ela foi configurada para fazer, e ela vai crescendo quando a gente adiciona novas regras lá, novos parâmetros, né? Então, você vai lá pedir uma customização, você vai falar lá para o Arnaldo, Arnaldo, cria um parâmetro aí para mim. Então, é um tipo de inteligência também, porque a máquina vai fazer para você essa tomada de decisão. A partir daí, a gente tem uma evolução que são os modelos de linguagem. Então, ele interpreta alguns documentos, algumas instruções em linguagem natural. E quando você passa, né, algum documento para cá e para lá, e ele vai fazer uma leitura, ele cria um modelo que seja interpretável para a gente.
E o novo surgimento que, se você não for um bilionário, duvido que alguma empresa tenha, que é o motor, né? Que é um chat GPT, que é um Perplexity, tem o novo aí do Elon Musk também. Então tem algumas IAs hoje que realmente custa muito para fazer, né? Porque você tem que ter uma combinação de dados, né? Tem um volume de informação realmente muito grande para ele orquestrar essas decisões e combinar tanto as regras quanto a linguagem natural. Então, realmente, aqui é onde mora, né? Realmente a complexidade da IA é o motor. O motor é o que a gente vê os bilionários hoje lançando, você vê aí essa é, guerra de discurso político entre Estados Unidos e China, tem o DeepSeek para lá, tem o ChatGPT para cá, e essa evolução da IA está trazendo, né? É o que é esse novo mundo, que é em cima do motor de IA. Próximo, por favor. E o impacto no nosso trabalho, né? Em geral, quando a gente fala de IA, a principal pergunta que você vê de IA no Google, né? A principal pergunta que você vê de IA nas redes é: será que a IA vai substituir meu trabalho? Então, o que a gente vê é que ela criou mais trabalho, né? Então, ela ajudou a gente a fazer o nosso trabalho melhor. Quando eu falo da complexidade fiscal, dessa rodovia dos impostos, dessa quantidade de lei que a gente tem, a IA ela é um grande benefício. Ela é a nossa ajuda para conseguir entender algumas coisas, para poder resumir uma nota, para conseguir dirimir dúvidas, para conseguir acelerar os nossos processos internos. Então a gente está com mais trabalho ou menos trabalho com a reforma? Que a gente fala, pô, a reforma vai simplificar, mas ela não deixou o cenário antigo. Como a Fernanda falou, como o Arnaldo falou, isso é uma jornada, né? É uma maratona de revezamento que a gente vai trocando isso ao longo do tempo. Então, até 2033 tem muito mais trabalho a fazer. E a IA vem para nos ajudar, porque não está fácil conseguir mão de obra, né, gente? Se você sair aí procurando algum especialista de reforma tributária para colocar na sua equipe, tenho certeza que você vai ter muita dificuldade de encontrar. E quando encontrar, custa muito caro. Então, ela está aí também para nos ajudar. Então, a IA traz essa possibilidade da gente acelerar o nosso dia a dia. Ela é uma ajuda, né? Ela está remodelando o mercado de trabalho globalmente. E as projeções, elas indicam uma transformação de emprego, mas não uma eliminação. É isso que é o ponto. E a gente tem que nos adaptar a ela, porque ela já invadiu as nossas casas. Ela já está no nosso bolso. Próximo, por favor. Só que a adoção das empresas, 72% das empresas do mundo já adotaram IA nas suas operações. É um salto significativo se a gente for olhar para 2023. A maior parte das empresas já tem alguma coisa. Então a gente precisa aprender um pouco disso, a gente precisa trazer também para o nosso dia a dia essa inovação para que ela nos ajude. A Deloitte apontou que 58% das empresas no Brasil já utilizam IA e 79% ainda quer expandir o uso. Então, só para ter uma ideia daquilo que a gente está falando de adoção, ela realmente veio para ficar. Não dá para a gente combater. A gente já perdeu essa. Então, a gente precisa trazer a IA para dentro de casa, para ser nosso amigo, para dentro do nosso trabalho. Próximo, por favor. E como a gente aplica ela no fiscal? Então, a gente precisa deixar a IA trabalhar. Quando a gente fala de fiscal, a gente tem muito volume de dados. A gente olha lá para o RP, nossa, quantos processos o Arnaldo tem lá para adequar? Quantas coisas você não tem lá com todos os RPs? Os RPs são multinacionais, eles não estão com a prioridade deles é a reforma tributária. Então tem muita coisa para fazer lá dentro dos processos, tem muita coisa para fazer dentro da sua empresa, com integração de dados, com a adequação dos impactos, com a matriz de responsabilidade que a Fernanda colocou aqui para a gente. Ela impacta todas as áreas, não é só do mundo de tecnologia. E a IA pode ajudar nisso, tanto nas notas quanto nas integrações. Ela analisa o seu dia a dia fiscal, ela cruza as informações, ela cruza as suas regras, ela aprende com isso e na próxima ela já está melhor. As correções, os alertas, as decisões, elas também ficam mais rápidas, porque vocês não têm mais aquele monte de conferência, aquela complexidade, aqueles checklists. A IA pode ajudar a fazer isso em tempo real. Então, ele nos ajuda a gente ter mais agilidade e conformidade no dia a dia. Próximo, por favor. E o que a compliance trouxe? Para quem está atrasado aí,
eu não vi o final da enquete, mas eu vi que tinha muita gente atrasada. O que que a gente traz de solução? A compliance, ela aplicou a IA da reforma tributária. A gente tem um produto que ele pode utilizar alguns campos-chave e definir o padrão já da reforma 2026. Aí eu tenho só mensageria, eu gero XML padrão 2025. Não tem problema, eu recebo isso na compliance via XML, TXT, Web Service com JSON. Eu consigo pegar esse seu formato 2025 e com o cérebro fiscal, com a IA da compliance, eu recebo esse arquivo, eu faço o depara dele, guardo isso na base histórica da compliance e eu consigo transformar ele no 2026. Com o motor de cálculo da compliance, a gente define aí o C-Class Trib, né? Vocês viram a Fernanda contando um pouquinho dele. A gente define aquele que seria o C-Class Trib dele, calcula esses impostos, né? O VIBS, o VCBS, e faz de volta a devolução. A compliance, por ela ter sua própria mensageria, eu já faço a emissão no modelo 2026 para o governo e já te devolvo ela emitida ainda no modelo 2025, se não deu tempo ainda de você contratar o Arnaldo para adequar lá o seu RP. Então, quando você Marçal, dá tempo, dá dá tempo, pode chegar que tempo. dá. Dá para chegar, Depois, pode vir que dá. 2026, é só correr para o abraço com o Arnaldo, que daí dá para fazer as adequações tranquilas e contratar o Bueno Tex no final, é Claro, isso? essa é a prática do que seriam as melhores práticas, né, Fernanda? É isso que a gente precisa fazer, colocar as coisas da forma correta. Mas como não era uma prioridade para os RPs mundiais, eles estão preocupados agora em lançar suas novidades tecnológicas, eles não estavam olhando para a reforma tributária. Os pets estão tudo em cima da hora. O Arnaldo está aí com o time dele, fazendo squad, virando noite para aplicar patch em cliente. E o cliente também está lá pedindo budget para multinacional. Então, o que que eu preciso fazer lá para poder aplicar aqui? Eu preciso do dinheiro. Ele vai agora em cima da hora contratar, não dá mais tempo de adequar todos os processos. A matriz de responsabilidade é grande, não é, Fernando? Tem campo pra Exato, a caramba pro matriz de Arnaldo aí também. responsabilidade é enorme. E aqui, olha só, essa solução resolve a vida, porque você consegue fazer a emissão das notas e sair de toda aquela burocracia que eu falei, recolher IBS, BS, compensar com PIS. Resolveu, resolveu. E a gente faz a emissão. E depois, a hora que virar o ano, a hora que chegar o dinheiro da matriz, a hora que você conseguir respirar dentro do seu cenário fiscal, você contrata a Nine, adequa os seus processos, contrata a Buenotex, adequa toda a sua operação, fica tranquilo, e aí você faz a melhor prática. Depois, com um pouco mais de tempo. Mas você não vai deixar de fazer a sua emissão, não vai ser autuado, porque você já tem uma solução tecnológica para fazer isso. Então, eu posso fazer tanto a transmissão para ser fácil, ou eu posso devolver na sua mensageria lá. Então, hoje já tem uma mensageria, você não vai conseguir trocar o seu sistema fiscal pelo compliance agora. Está muito em cima da hora. Mas eu consigo fazer alguma coisa para você e a gente planejar depois uma troca disso com mais tempo. Consigo trazer a proposta do sistema fiscal para um novo patamar tecnológico. Você pode ir lá depois contratar a Narico, adequar o seu RP e já trocar a sua solução fiscal. Bom, essa é a solução que a gente tem para a reforma. Mas a IA vai muito além disso. O que a gente pode trazer aqui? Eu tenho vários exemplos de aplicação. Esse é um que eu acho que ele faz muito sentido. Então, eu pego através do RP, com um conector inteligente, uma aplicação de IA, dentro do produto fiscal, eu consigo fazer a validação daquilo que faria no final do mês. Então, tenho toda essa emissão, já com a reforma tributária, que você tem que entregar em tempo real para o governo, no formato de nota fiscal eletrônica, de nota de serviço, de CTE, já com os campos novos. Eu, através da IA, consigo fazer a validação em tempo real. Então, quando você envia informação lá do RP, se por acaso faltou algum parâmetro, você não chamou a Nanico, faltou um parâmetro aí agora, eu consigo, através da IA, fazer essa validação e dizer o que que mudou. O vendedor, ele não sabe lá agora o imposto do destino. Mudou a forma de você calcular os impostos. Isso chega no compliance, eu valido isso para você e devolvo isso em tempo real com a nota emitida. Isso serve também para validar o que seriam as obrigações do final do mês. E aí, no final do mês, a hora de você entregar a obrigação, de você passar no famoso PVA, você fica muito tranquilo, porque você já fez a validação no processo de entrada em tempo real.
A compliance já tem essa solução aplicada, a gente chama ela de inteligência fiscal em vários clientes. Então, quero trazer um pouco desses depoimentos aqui. Nós fizemos essa palestra para cerca de 700 pessoas no 19º Fórum SPED, e a gente teve o prazer de subir um cliente no palco e fazer um depoimento ao vivo para a gente do quanto essa IA facilita a vida dele, essa inteligência fiscal, validando tudo aquilo que ele tem no dia a dia, essa facilidade. Hoje, quando a gente fala de impostos brasileiros, quando a gente fala de reforma tributária a gente está falando só sobre consumo, a gente hoje tem mais um monte de impostos, tem mais um monte de coisa que você vai ter que continuar entregando, né? Não acaba com tudo, ele só facilita alguma coisa, são alguns poucos impostos que foram incluídos na reforma por enquanto. Então tem muita coisa ainda para fazer e a solução fiscal da compliance pode te ajudar nisso. Ô, Marçal, Pronto. agora eu vou fazer uma pergunta aqui, uma provocação que a gente nem combinou. Ô, Ju, volta naquele slide. Isso. Quero te perguntar uma coisa. A gente nem é tema aqui hoje, tá? Nem vou explorar isso, mas a gente sabe que vai ter um tal de split payment. E nesse contexto de split payment, eu vou ter uma tal de apuração assistida. Aí eu acredito que a gente tenha duas opções. Acredito na apuração assistida, dou ok para tudo que chegar do governo, pago o que me mandarem e vida que segue, ou faço uma conciliação aqui interna, né, para ver se aquilo que me está sendo entregue está ok ou não. A IA me ajuda nisso? Com certeza absoluta, Fernando. Quando eu recebo essas informações, eu tenho essa validação em tempo real. Eu tenho essa projeção em tempo real do split payment, naquilo que você pode ter, inclusive, de retorno tributário em cima disso, em tempo real. Então, a IA pode te ajudar e muito nessa possibilidade de auxílio do split payment, tanto no assistido quanto na validação. Porque isso eu acho muito legal da gente falar aqui, né? Eu sempre chamo atenção, poucos têm falado por esse problema que a gente vai enfrentar de conciliação, né? Especialmente quando o split estiver rodando para valer. Eu vejo, obviamente que ninguém, né, vai naquela minha primeira opção, eu vou aceitar tudo que vier, né, de apuração assistida, óbvio que não. Ninguém vai querer jogar dinheiro pelo ralo. Só que daí, ou eu tenho uma IA me ajudando, ou então eu dobro o meu time fiscal, né? Porque eu não vejo como o time fiscal ou de contabilidade atual dá conta de tudo isso que vem pela frente. Isso considerando também, Fernando, que a gente tem que acompanhar as mudanças da legislação. Ela já é complexa o suficiente hoje. Imagina tudo que o governo ainda vai criar. Então, a mudança ela é muito grande. Eu mostrei lá a quantidade de mudanças que a gente tem hoje. A quantidade de mudança por dia útil ela é enorme. Esses dias teve um dos dias que passou de 100 mudanças num único dia. Como é que você faz isso sem um parceiro fiscal adequado? Como é que você faz isso sem uma solução com tecnologia embarcada? É muito complicado fazer isso na mão. É muito difícil. Então, você precisa de ajuda. Ô, Marçal, As próximas... só Claro. complementando isso, né? E a gente antecipa o que os nossos usuários vão nos perguntar. Eu acho que isso é uma coisa fundamental também, né? Mostra uma efetividade aqui da governança de TI, olhando um processo que vai ser afetado, e a gente pode antecipar, mostrando rapidamente as informações para ele e falar, tá vendo aqui, ó, esse vai ser o impacto. Poxa, isso é essencial, né? E com as mudanças, Arnaldo, é isso mesmo. E às vezes tem obrigações novas, alterações na legislação, que é muito difícil acompanhar. A gente tem um caso de um cliente, por exemplo, que tem um M amarelo, que faz hambúrguer, sabe? Ele tem uma obrigação acessória que ele não conseguiu fazer. Ele já tem um sistema fiscal que, inclusive, nem é do compliance, mas essa obrigação fiscal ele não conseguiu fazer. Ele contratou o nosso BPO para ajudar ele. O nosso BPO ajuda nisso. Então você já tem a sua operação fiscal montada para o dia a dia, mas você quer um BPO para reforma? Eu te ajudo. Você tem a sua operação no dia a dia, mas você tem os seus fornecedores, né? Os seus terceiros que precisam emitir nota contra você. Vai mudar muito a vida deles. Você precisa de ajuda com isso? O seu RENF vai mudar, suas coisas, a sua operação está muito complexa, ou o mercado fiscal tributário, de TI tributário, está aquecido, você perdeu profissionais e precisa de ajuda.
A Compliance tem o BPO para te ajudar nisso. Você é uma multinacional americana, chegou para fazer rollout, chegou no Brasil, vai montar sua operação. Você já tem um time fiscal montado? Não, mas você já precisa abrir um CNPJ, já precisa emitir nota, você já precisa trazer a implantação do seu Oracle, mas mesmo antes de implantar o Oracle, você já precisa colocar a operação para rodar. E o nosso BPO também pode te ajudar nisso. Então, a facilidade do portfólio da compliance, de eu poder oferecer BPO de folha, BPO fiscal, BPO contábil, de eu poder ter toda essa operação de serviço para antes de você implantar o sistema, já ajuda muito. Depois, na hora de implantar, você vem com um especialista na implantação de sistemas fiscais, na implantação desses cenários. Eu consigo te ajudar, inclusive, a fazer a parametrização disso, ou indicar parceiros para poder ajudar na implantação do próprio RP, enquanto você traz a sua operação para o Brasil. Então, o compliance ele ajuda muito nessas essas informações que a gente tem, né, essa expertise toda, ele ajuda muito as empresas a se desenvolverem desde o seu momento zero no Brasil. É um produto altamente escalável. A gente tem clientes hoje que emite mais de 1,5 milhão de notas por dia dentro do nosso produto. Então, ele vai te ajudar bastante. Desde o seu dia 1, você tem uma nota para emitir, até os seus dias mais produtivos, né? A gente tem casos que às vezes você fala que a IA vai substituir, né? Que é uma discussão que é natural, né? Você fala, poxa, está substituindo tanta coisa, por que será que a IA não vai substituir o meu trabalho, né? Então você sempre se questiona com relação a isso. Caso, por exemplo, de que a gente tem um cliente que foi fazer a emissão de uma nota num sábado na prefeitura de Taboão da Serra. E ele me ligou, me chamou lá, falou, Marçal, você sabe o que é o Reclame Aqui? Estou cheio de reclamação, o segmento é médico, né? E o velhinho chega lá, ele quer a nota impressa, ele quer o papelzinho, ele não tem nem e-mail, e eu não estou conseguindo fazer a emissão da nota Taboão da Serra, eu vou cancelar o compliance, vocês não conseguem me resolver. E a gente foi lá em Taboão da Serra, batemos na porta lá, falou, por favor, seu prefeito, o que está acontecendo aqui que sábado não consegue emitir nota? Aí ele falou, não sei não, pergunta para o Kleber. E nós fomos lá, conheci o Kleber pessoalmente, fisicamente, o Kleber. Oi, seu Kleber, tudo bem? Eu não estou conseguindo emitir nota de sábado. Ele, claro que não. O edital da prefeitura, o meu trabalho é das 8 às 18 de segunda a sexta. E se eu deixo o servidor de emissão de nota da prefeitura ligado no sábado, o pessoal fica me ligando. Então eu tiro da tomada. Aí eu chego lá no cliente, falo, seu cliente, eu não consigo te ajudar, porque o senhor que é o emissor da prefeitura, o senhor tem que ligar lá para o prefeito, tá aqui o número dele, viu, conheci, fala com ele lá, que o senhor quer emitir nota de sábado, que ele precisa mudar o edital dele, que o seu Kleber, que é o rapaz que cuida da TI, só tem ele lá, inclusive, ele não tem contrato para trabalhar de final de semana e não pode emitir nota. Eu não tenho como te ajudar. Aí eu te pergunto, você acha que a IA ia saber disso? Você acha que a IA consegue fazer um negócio desse? Então não tem jeito, tem coisas que a gente tem que pôr a mão na massa. O departamento fiscal ele é muito complexo, ele é muito diverso. A IA vai ajudar naquilo que é automático, aquilo que é do dia a dia. Mas para bater lá na porta do prefeito lá e falar com ele, tem que ter alguém. Isso é o dia a dia do fiscal. Esse é o dia a dia do departamento fiscal, ligar para a prefeitura, ligar para a Cefaz, entender a legislação, entender o que muda. Às vezes tem uma coisa que conflita com a outra. Então tem situações muito adversas. Quando a gente fala de emissão de nota de serviço, o município que recolhe é o tomador ou é o município do emissor da nota? Eu sou uma construtora de São Paulo. Vou construir lá em Barueri, um prédio lá do lado da Nike, para ficar bem bonito. E na hora de emissão da nota, eu recolho para quem? Para Barueri ou para São Paulo? Que os dois querem. E a legislação é dúbia. Então, por vezes, eu preciso de um especialista tributário como a Buenotex para me orientar. Por quê? Para que eu vou conseguir recolher? E, em vezes, a gente teve cliente nosso que depositava em juízo e deixava as duas prefeituras brigando. Como que a IA vai resolver um negócio como esse? Então, nem tudo a IA também consegue resolver. Ela não vai tirar os nossos empregos, ela vai nos ajudar com aquilo que é simplificado, aquilo que é automatizado, aquilo que a gente tem trabalho no dia a dia que é repetitivo, que ela vai conseguir nos auxiliar. A inteligência fiscal em ação da compliance, ela faz através de conectores inteligentes, validação em tempo real, criação de dados consistentes. É isso mesmo, estou falando de criação de dados.
Porque se às vezes falta alguma informação lá no RP, é uma single instance. Single instance, para quem não sabe, é uma instância que só quem tem acesso é a matriz lá fora. Não vão deixar você aplicar alguma coisa no RP lá fora por conta de alguma alteração aqui no Brasil. E aí, como é que você faz se você precisa de um dado que não existe? Você precisa mudar o seu CNPJ. Vai mudar todo o RP lá fora. Vai demorar para fazer esse projeto. Mas você precisa entregar a informação agora. Então, o compliance ele tem rotinas flexíveis e programáveis, onde você consegue criar dados para poder fazer a entrega para a Receita através de regras e parâmetros, através de código de programação mesmo. Isso faz com que você tenha muito mais facilidade no dia a dia. E o compliance ele tem uma coisa que é o banco único. O que que é um banco único? O que que isso muda a sua vida? Quando você fala para um profissional de tecnologia, qual que é a principal dor de um projeto quando você tem uma solução externa ao RP? É a integração. Se você perguntar lá para o Arnaldo onde tem mais dor, ele vai falar integração, com certeza. Imagina você ter um produto que você tem um pedaço para fazer mensageria, um pedaço para fazer obrigações acessórias mensais, um pedaço para fazer obrigações acessórias anuais, um outro produto ainda para poder fazer cruzamento disso tudo, três, quatro bancos de dados diferentes, e depois, além da redundância de ter notas diferentes, você não consegue ter validação em tempo real, e você tem três, quatro integrações. Se uma integração já dá pau, imagina três, quatro. Então não tem jeito. O banco único, ele realmente, ele é um grande diferencial da companhia. Ele vai te auxiliar a poder trazer os seus dados para sua mão em um momento que você precisar. Próximo, por favor. Quando eu falo que a gente tem um sistema em cloud, que vantagem você tem com isso, né? Quando a gente tem essa alteração tributária, eu faço as alterações em tempo real dentro do meu produto, aqui na compliance, e ele chega para você aí, do seu lado, já atualizado em tempo real. Não tem mais aqueles projetos de atualização, projeto de atualização de sistema, ter que parar tudo, ter que fazer um squad para isso, ou a gente chamava isso no passado de war room, né? Que a gente juntava todo mundo numa sala de guerra para ver as atualizações sistêmicas, fazer teste integrado, para poder ver o que mudou por conta da alteração legal. Hoje ela é feita em tempo real dentro de um produto que é 100% cloud de verdade. Uma vez que eu pego essa informação, eu valido ela com as regras do PVA lá no final do mês, em tempo real, quando eu recebo a informação. Quando você for passar lá no PVA, ele passa. Ele já fez a validação previamente. Isso traz muito conforto no dia a dia. E uma vez que você vai passar no PVA, ele passa, o seu fechamento, principal dor do fiscal é fechamento, né? Quantos dias para fechar? Vem toda hora o corpo executivo apertar porque quer saber quanto vai pagar de imposto. O fechamento no compliance é tempo recorde, porque ele já passou lá. Eu consigo fazer esses upgrades de versão. Toda vez que muda lá alguma coisa no Oracle, a gente atualiza a integração. Eu consigo fazer esses upgrades sem precisar de um projeto novo. Então, facilita muito você ter o compliance em cloud, porque ele te ajuda você a mudar de nível na sua área fiscal. Próximo, por favor. E o que os nossos clientes dizem? Então, aqui tem um depoimento de dois deles, tem muito mais no site. Entrem lá, compliancesoluções.com.br. Quem somos case de sucesso? Tem um monte deles lá. O que eles dizem? Aqui tem um depoimento de dois. Né? A Flex Gate disse que o módulo de inteligência fiscal nativa da solução foi um grande diferencial. Ela faz uma análise criteriosa, valida as regras e faz as críticas dos documentos fiscais que serão enviados ao fisco. O cliente PROS diz que antes do Oracle Cloud, a PROS dependia de terceiros para fiscal. Com o Compliance, encontrou fácil integração, redução da complexidade e uma solução eficiente com inteligência fiscal. Hoje, é referência na combinação de um RP de classe mundial com uma solução fiscal inteligente, inspirando outras empresas do grupo. Então, olha que interessante o que ela traz de benefício quando fala de inteligência. Próximo, por favor. Juliane, isso. Aqui tem mais dois. Deu aqui da Minecraft, não sei quantas vezes já pediram redução de custos para vocês, mas imagino que deve chegar, principalmente no momento onde o dólar está quase 6, né, gente? Então chega lá em momentos como esse que a gente tem que reduzir custos de algum lugar e o compliance traz esse benefício. Olha o depoimento do Rui, lá da Minecraft. Com as soluções compliance, reduzimos em 60%
nossos custos e infraestrutura de forma rápida e com aumento da eficiência fiscal. A qualidade dos nossos dados melhorou sensivelmente com a inteligência fiscal aplicada ao nosso RP Oracle. A Oswaldo Cruz Química, a compliance fiscal com seu módulo de inteligência nativa trouxe mais de 80% em produtividade. Aponta os erros e ainda dá um norte para ajustarmos as operações no RP, garantindo todo o cruzamento de dados fiscais. Além disso, em um cenário de emissão de aproximadamente 200 notas por dia por 30 CNPJs diferentes, se não tivéssemos o compliance, a validação de dados de forma anual seria inviável. Ou seja, a auditoria e validação dos dados da ferramenta otimiza todo o processo fiscal e garante a conformidade da entrega das obrigações dentro do prazo. Olha que poderoso que é quando a gente tem uma IA para ajudar a gente, né? Segundo a OCE, nem seria possível. Eu trouxe aqui agora, vou dar um tempo para o meu duplo aqui, o Arthur, trazer um pouco para vocês, em tempo real, vai abrir o sistema e mostrar a nossa IA assistente fiscal, que vai ajudar o usuário a entregar as obrigações agora, vai ajudar o usuário a fazer consulta de nota, vai ajudar o usuário a tirar dúvida tributária. Em tempo real, ele vai mostrar um pouquinho para a gente. Tá contigo, Arthur. Perfeito. Muito obrigado, Marçal. Aí, para quem não me conhece, aí eu sou da área de inovação aqui da Compliance, né? Eu vou apresentar o assistente fiscal aqui para a gente. Vamos lá, vou puxar a tela aqui, tá, pessoal? Bom, vamos começar então, né? Para começar, pessoal, vou pegar algumas perguntas aqui que o pessoal colocou aqui no chat, tá? E a gente vai falando sobre ela. Então, Marçal, Fernanda, Arnaldo, fiquem à vontade aí para complementar sobre as respostas que a gente tiver aqui, tá? Então, aqui a gente consegue ver um pouco, né, do que a Fernanda falou lá, para quem perdeu o começo, né, Qual foi a da pergunta, Arthur? programação. A pergunta, verdade, ó. Então, a pergunta é, a partir de quando é obrigatório o pagamento dos impostos IBS e CBS, né? Então, para quem perdeu o comecinho aí, que a Fernanda falou ali, né, sobre o cronograma, e falando aqui para gente. Olha só, ela repete que em 2026 vai ter uma alíquota teste e que daí a transição mesmo começa em 2027. É bem bacana. Acho que você Fala ali, ó, combinou com a no nossa IA aí, detalhe. Fernando. Eu acho que foi. Perfeito. Agora eu vou pegar uma outra aqui que é: com a reforma tributária, as empresas ainda terão direito a crédito de imposto? Vamos ver aqui o que ela vai falar aqui para a gente, pessoal. E aí aqui ela está perguntando, né, também, se eu quero que detalhe, né? Então vou pedir aqui para ela para a gente detalhar. Como que funciona na prática? Mas ela já traz esse primeiro insight, né? Dizendo que há sim um creditamento, mas ela já mostra que não é o creditamento com o qual a gente trabalha hoje. Ó, ele gravou o áudio, hein? Mandei um áudio aqui, ó. Falei como que funciona na prática, né? Como que isso é aplicado na prática. Ela entendeu o meu áudio aqui e ela respondeu com base nisso. Agora vou passar para uma outra pergunta. Aí se tiver extrapolando o tempo, aí vocês me dão um toque, tá, pessoal? Então a pergunta é: as obrigações acessórias serão afetadas com a reforma tributária? Vamos ver qual que é a opinião dela sobre isso. Isso aí. É muito bacana, ela traz um geralzão e aí ela te pergunta, quer ir para algum ponto específico, né? Isso aí. Então, tipo, pessoal, a gente fez essa brincadeira aqui de perguntar, né, sobre a reforma tributária. Mas Ô, como que é Arthur, a... mas Oi? chuta a canela dela aí. Fala, como é que eu tiro Então, como que a gente... CNH? Aí ela não vai responder. Mas, ó, como que a gente pode... Como que ela vai ajudar a gente além disso, né? Então, vou mudar um pouco aqui. Eu vou fazer ela consultar uma nota fiscal, né?
Aí depois eu pergunto para ela se como que tira CNH, Marcelo. É, porque essa aí é uma especialista fiscal, né? Então ela tem que responder o que é relativo ao fiscal, tá certo? Ah, Aí, ó, agora tá começou a pedindo o falar de número de série. compliance, olha que legal. Pedindo o número de série. Esqueci de colocar o número de série. Isso aí. Mais de. Pode ter mais de um número de série. Aqui, ó, ela entrou, né, no compliance e ela consultou a nota fiscal e trouxe aqui os detalhes dessa nota fiscal aqui, né? Então, eu vou falar para ela que eu quero fazer o download dessa nota fiscal. Quero fazer o download dessa mesma nota fiscal. É isso aí, confirmo. Aí, trouxe aqui a nota fiscal para a gente dar uma olhada. Nota fiscal 200.709. Pô, que legal, não sou nem entrar na tela. Nem precisa entrar na tela. E vamos um pouquinho mais além disso daí, né? Vamos falar aqui para ela. A gente viu aqui, ó, que ela tem CBS, né? E BS, que é o dados ali de teste, né, pessoal? Então, vamos perguntar para ela aqui sobre IBS e CBS. O Arthur e Marçal, imagina que vocês sabem que antes de ser especialista em reforma tributária, eu sou especialista em processo tributário. Aí eu já estou aqui imaginando o uso da solução fiscal com a IA para atender, sabe o quê? Fiscalização. Imagina o fiscal, chega assim, você tem 5 dias para me entregar os documentos XYZ, e me responder se isso, se aquilo outro. Olha só essa ajuda. Foi eu aqui, acabando com o meu próprio trabalho. Não, tá facilitando o próprio trabalho, né? Ajudar, é isso aí. Vou complementar aqui só comentando sobre o que meu filho perguntou, né? Papai, com a IA agora eu não preciso mais fazer trabalho da escola, ela faz para mim, né? Aí eu falei Olha assim, só. cara, não vai substituir o seu trabalho. Você precisa perguntar para a IA direitinho para você complementar o seu trabalho. Então você vai precisar da sua inteligência. Ela é inteligente, mas a sua vai ser mais. Cara, e ele fez um trabalho excelente. Então é isso, né? Nós vamos precisar sempre da Fernanda, porque ela tem as perguntas-chave para que a IA responda da melhor maneira, né? É isso mesmo. Ô, Arthur, teve algumas dúvidas aqui no chat, ó. A IA calcula valores de substituição tributária? A, tribu- Hum, a, a calculadora, ela já está na nota, né? A ST. ST é definida lá pelo RP. aí, a gente vai colocar essa pergunta aqui. Você quer que coloque ela aqui, ô Marcelo? A segunda é, a IA mostra como está a contabilização da nota? Como é que está a contabilização da nota? Vamos lá, vamos perguntar para ela. Especificar aqui, 200.709, série 1. Vamos lá, ele explicou como fazer a contabilização. Lembrando que aí ela não está integrada no Oracle, né? Tá lá, perguntei, essa nota está autorizada no Cefaz? Sim, a nota está autorizada no Cefaz. Correu dia 12/8, às 19h45. E mesmo com relação ali à contabilização, né, Arthur e Marçal, eu acho que é um pouco desse exercício que o Arnaldo tá provocando aqui, no sentido de continuar a perguntar, né? É como o GPT, você começa com uma pergunta, ele te traz uma resposta, e aí você continua as perguntas. Então, para entender exatamente o que você quer saber sobre a contabilização dessa nota, eu acho que precisa desse exercício do usuário também. Ele vai aprendendo, né, no dia a dia, né?
Quanto mais você interage com ela, mais ela aprende com você. Esse é o lance. Com certeza. E contrapartida também é verdadeiro, né? Então, tipo, a gente também aprende com ela. Então, ela aprende com a gente aprende com ela e tem essa interação. E tem a questão ali que o Arnaldo falou também, né? Como perguntar. Então, isso é muito importante, né? Para a gente ter a resposta que a gente quer, a gente tem que fazer a pergunta, né? Correta também. Então, esse é um rápido exemplo aqui, né, do que a gente trouxe aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou. Acho que dá tempo de fazer mais um exemplo aqui, Vai Marcelo. lá, Arthur, vai lá. Vou pedir para ele consultar uma outra nota, tá? Vou consultar a nota 200.703, série 1. Beleza, ele trouxe aqui as notas. E a gente está vendo aqui que ela não tem o IBS-CBS, né, pessoal? Então eu vou tentar fazer uma pergunta mais diferente aqui para ela, né? Vou falar, me explique como ficaria os impostos, comendo letra aqui, para essa nota após a reforma tributária. Vamos tentar simular um cenário aqui. Olha lá que legal. Muito bom. Arthur, É isso aí. o meu chefe não gosta muito de entrar no compliance. Vai ter alguma forma de acessar isso fora da aplicação? Sim, sim, com certeza. Então, tipo, esse modelo aqui, né, ele vai estar tanto aqui, né, pode estar no WhatsApp também e no Telegram. Então, por exemplo, você está ali, não está na frente do seu computador, né, você precisa buscar uma nota ali para uma reunião, trazer alguma informação relevante aqui para uma reunião, você pode mandar um áudio para ela, isso não precisa nem digitar, né, você pode mandar um áudio ali para ela que ela vai fazer essa busca aí para você e vai trazer a informação que você quer. E eu acho que era isso aqui que eu tinha para apresentar para hoje, né? Fazer um MVPzinho aqui, uma apresentação rápida. E agora é com você, Marçal. Quer fazer mais alguma? Ah, super novidade. Tem gente da compliance nessa reunião aqui que ainda nem viu isso. É muito novo ainda, né? Exato. É muito novo. Tá aí o Arnaldo, parceiro nosso, também tá vendo aqui ao vivo, né? Estou encantado aqui, bicho. Bastante pergunta já para vocês. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso, porque já estou pensando aqui lá na frente, onde a gente pode utilizar aqui, né? Excelente. É isso aí. Alguém perguntou se ela vai emitir nota. A ideia é que ela possa fazer qualquer trabalho que um usuário fiscal no dia a dia faça. Nota, SPED. Então, quero que você possa colocar essa integração no dia a dia e facilitar, né, para que você consiga desfrutar do melhor que tem em tecnologia e olhar, né, para o futuro, né, do que tem de solução. E aí, Arnaldo, quem sabe no futuro a gente consegue até integrar ela já ao RP. E aí dentro do RP você já pergunta para ela como é que tá a nota no compliance, ele já responde para você ao vivo, né? Era o que eu já tinha anotado aqui. Como que a gente vai fazer essa integração? Porque vai ser excelente, com certeza. Olha lá, ó. Como faço para gerar a guia de imposto no compliance? Módulo obrigação fiscal, selecionar o imposto. Pronto. Então ela orienta o usuário também a mexer. Ou te indico o manual. Exato. E aqui, agora eu vou perguntar para ela, né? Como que eu faço para tirar a CNH, né, Marçal? Oh, isso aí. Se ela é um especialista fiscal, eu acho que essa ela tem que passar, né? Vamos ver. Porque senão meu chefe vai ficar bravo. Aí.
Olha lá, minha especialidade é soluções fiscais e tributárias. Olha aí. Recomendo você consultar o Detran. É isso aí, esse é o comportamento, né? A IA está aí para tudo. Então, para tudo que está na internet, a gente consegue consumir. Então, o grande tchan é a gente filtrar, né, aquilo que ela tem que fazer para que ela consiga se adequar a um comportamento. Senão, ela nunca fica um especialista fiscal. Se ela for procurar tudo que tá na internet, se for olhar para CNH, brevet de avião, né, barco, então ele consegue trazer lá. Ó, tem umas perguntas boas. Consegue fazer extração de relatório com IA? Consegue, até download de nota, né? Relação de notas no período, né? Consegue mostrar alguma coisa disso aí, Arthur? Tem gente Aí eu acho que interagindo aí, que seria. legal. Aí essa parte, Marcelo, acho que já seria interessante já para o próximo É webinar marcar uma aí. demo, né? Com certeza. Aí a gente começa a explorar todas as funcionalidades que a gente vai empolgando, né? E aí vai ficar, a gente precisa de um dia aqui para poder brincar com ela. Beleza. A gente deve fazer o lançamento dela oficialmente, deve disponibilizar para os nossos clientes alguns créditos para que eles possam usufruir dessa tecnologia. E depois a gente deve licenciar ela, por isso teve uma pergunta aqui se vai ter custo adicional, para falar com o gerente de contas, né? É baratinho e vai ajudar muito, vai agregar muito valor. Tenho certeza que vai fazer diferença para vocês no dia a dia ter uma IA assistente fiscal como a nossa. Fernando, Arnaldo, a gente estava partindo para o encerramento. Vocês querem trazer mais perguntas? Querem falar mais de algum assunto? Querem complementar alguma coisa que eu disse? Olha só, eu respondi algumas perguntas aí no chat e no Q&A que nós temos, mas eu deixo aqui o meu contato e fico à disposição de todo mundo aí, da audiência toda, para ajudar nesse planejamento tributário. Sim, do meu lado aqui, eu sinceramente não fiquei tão empolgado com o assunto que eu não respondi as perguntas, mas a gente deu foco aqui realmente em demonstrar a ferramenta, porque ela é um diferencial e nós não vamos deixar de responder, não. Eu vi que tem perguntas ali sobre o Oracle EBS, sobre outras informações. Eu vou pegar as perguntas e respondo para vocês depois, tá? Obrigado aí por todo mundo, né, pela atenção. Acho que assunto aqui excelente, parabéns aí para Fernanda e para o Marçal que falaram tão bem e para o Arthur que mostrou ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, então é isso aí, parabéns. É Perfeito. isso aí. As perguntas que ficaram sem resposta, a gente se compromete aqui a encaminhar o e-mail para o Arnaldo, para a Fernanda, para o Marçal, para eles responderem o que ficou sem resposta. Se tiverem mais dúvidas, por gentileza, encaminhar para o e-mail que eu vou colocar aqui no chat, que é o marketing@compliancesoluções.com.br, para ninguém sair daqui com dúvida, né? Isso aí, eu acho que todas foram respondidas aqui. Pelo menos eu acho que foram. Se não foram, de qualquer forma, a gente responde. Queria aproveitar, agradecer por essa aula, né, o Arnaldo e a Fernanda. Hoje é dia dos professores, então toda a minha reverência a todos os professores presentes. Minha reverência a vocês que deram essa aula para a gente hoje. Muito legal, muito completo, muito direto ao assunto, né? Não teve, como a gente chama, ninguém ficou enchendo linguiça, né? A gente trouxe aqui realmente aquilo que é relevante para todo mundo. Muito produtivo para todos. Muito obrigado, viu? Perfeito, gente. Muito obrigada. Vou estar encerrando o evento. Nos vemos no próximo webinar. Acompanhe as nossas redes para vocês ficarem sabendo o que está acontecendo, quando vai ter outro evento. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. Ótimo dia a todos.